Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central é os 10 mandamentos para os dias atuais. Hoje, na lição de número 5, o tema será Jesus é o Senhor do Sábado. O dia do descanso é exigido em muitos segmentos religiosos e concedidos no mercado de trabalho. O muçulmano, por exemplo, descansa na sexta-feira. O judeu, no sábado. O cristão, no domingo. O pastor trabalha no sábado, domingo e, com raríssimas exceções, descansa na segunda-feira com a sua família. Os trabalhadores que têm escala, por exemplo, de 12 por 36, folgam dia sim e dia não. Plantonista tem 24 horas e tem um descanso de 5 dias. Então, cada religião ou trabalhador tem o seu dia de descanso. Existem alguns segmentos religiosos, por exemplo, que são ritualistas nos seus princípios. Em algumas dessas religiões, Jesus é um ser importante, entretanto idêntico à rainha da Inglaterra. O Filho de Deus é apenas mais uma figura, mas não é soberano, pois o que importa mesmo são os preceitos da lei. Para essas crenças, Jesus e Moisés, por exemplo, estão no mesmo plano, sendo que a lei mosaica deve prevalecer sempre. A questão do descanso começa em Gênesis capítulo 2, verso 2, onde está o registro do 7º dia, mas não necessariamente o sábado. A tradução diz que Deus descansou. Será que o Criador relaxou, depois de ter vislumbrado a sua criação e disse assim, vou tirar um cochilo? Jesus disse que o Pai trabalha sem parar. Capítulo 5, verso 17 do livro de João. O salmista afirma que Deus não cochila. Salmo 121, verso 4. Será que há alguma divergência entre o texto de Gênesis e os do Novo Testamento, entre os Salmos? Na verdade, não. Eu creio que não há nenhuma divergência. A menção de Jesus ao Deus Criador é que ele não dorme, tampouco descansa. O 4º mandamento foi escrito para nós, veja, e não para Deus. Deus, no último dia, ele contemplou a sua criação. Ele descansou no sentido de acabar todas as atividades. Vamos ler a Bíblia em Êxodo, capítulo 20, verso 8 ao 11. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo privilégio e pela oportunidade de poder mais uma vez estudar a tua palavra. Ó Deus, nos abençoa e abençoa os teus filhos que estarão nos acompanhando nesta lição. Fala conosco, ilumina o nosso coração através do teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A palavra sábado ou Shabá é o mesmo que cessar, repousar ou pausa. Em Gênesis 2:2, o termo descansar é cessar. O termo hebraico aqui é Shavat, ou seja, Deus cessou, terminou sua criação. Mesmo termo hebraico usado em Jeremias, capítulo 7, versículo 34. O descanso do Criador nada tem a ver com fadiga. Trata-se da
calmaria que ocorre logo após que a ordem assume o lugar de onde só existia caos. Gênesis 1, verso 1 e 2. Quando a luz, a água, o ar e a terra passaram a existir, Deus viu tudo isso que era bom e suficiente para a sua satisfação. Gênesis 1:10. O quarto mandamento, então, é a possibilidade de perguntarmos ao Criador se existe algo a fazer depois que Ele criou tudo. Mas eis que Deus nos responderá sempre: não há nada que você precise fazer, apenas descanse e desfrute da minha criação. Existem duas questões muito importantes implícitas na lei do Antigo Testamento. A forma pela qual devemos observar a lei é a partir de dois pontos de vista interpretativos, a saber, o aspecto cerimonialista e o aspecto moral. No que diz respeito às leis cerimoniais, elas já tiveram seus momentos importantes na história do povo de Israel, mas ficou para trás e não são mais necessárias. O sacrifício de animais para a expiação dos pecados humanos foi abolido pelo sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Eu quero ler a Bíblia em João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ler a Bíblia também em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, 10 e 14. Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. É nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Por que nas cerimônias Deus exigiu o sacrifício de animais inocentes? O que eles teriam feito de errado para pagar um preço tão alto pelos pecados dos humanos? A resposta é que no âmago da cerimônia existia também um aspecto moral. Os animais eram inocentes e morriam por aqueles que eram culpados. Jesus foi conduzido ao madeiro e, por ser inocentes, sem pecados, sem culpa e voluntariamente, se entregou em sacrifício por nós. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Os aspectos cerimoniais da lei já passaram, ou seja, não sacrificamos mais animais. Hebreus capítulo 10, versículo 1 ao 16. Mas os aspectos morais devem ser cumpridos. As cerimônias passam, mas as leis morais nunca passam. O decálogo está intrínseco na consciência humana. Romanos 2, 14 ao 15. Pois sabemos muito bem que é errado diante de Deus e diante dos homens matar e roubar, por exemplo. Todos nós sabemos que se trabalharmos interruptamente, sem descanso, morreremos, vencidos pelo cansaço. Por isso, a própria consciência humana reconhece que precisamos de pelo menos um dia para repor as energias do corpo. O quarto mandamento é um elo natural entre o que é moral e o que é religioso. Aspecto moral: trabalhe 6 dias e descanse no 7º dia. Aspecto religioso: escolha o sábado para isso. Nisso entendemos que o conceito moral do quarto mandamento nos diz que se trabalharmos direto, morreremos. Já no conceito ritualista deste mandamento tenha um dia para consagrar sua vida ao Senhor. Nos dias atuais, parece que há um consenso de que 24 horas do dia já não são mais suficientes para a realização de todas as tarefas. O mundo empresarial, competitivo e movido pela ganância, tem criado alguns workaholics, alguém viciado em trabalho, um trabalhador compulsivo. Existem pessoas que não conseguem se desligar do trabalho. Além de trabalharem na empresa, levam trabalho para casa. A mente destes viciados em trabalho não descansa nunca.
Por outro lado, existem os que não querem absolutamente nada com trabalho. Todavia, não podemos esquecer dos desempregados que querem trabalhar, mas não encontram espaço no mercado. O que há de comum nos dias atuais é o descumprimento moral do quarto mandamento, pois trabalhadores e desempregados não separam um dia para consagrar sua vida a Deus. Por que os cristãos não guardam mais o sábado? Quando foi que essa cerimônia foi extinta? O Novo Testamento nos esclarece que todas as cerimônias eram como um símbolo que iria se concretizar no futuro. Levítico 23, verso 1 a 8 e Hebreus capítulo 10, versículo 1. Compreendemos que um dia as cerimônias não seriam mais necessárias, bem como o sábado. A Páscoa, não celebramos a Páscoa dos judeus, mas a ressurreição de Jesus por ocasião da Páscoa. Primeiro fruto, festa dos tabernáculos, o Yom Kippur. Todas estas fizeram parte da antiga aliança. Nisto compreendemos que as festas cerimoniais não teriam mais sentido de existir. Findaram-se os aspectos cerimoniais desta, mas não os aspectos morais. Eu quero ler alguns textos da Bíblia. Vamos ler Oséias capítulo 2, verso 11. Acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. Observe que Deus já comunicava ao seu povo que cessaria a cerimônia. Vamos ler Colossenses capítulo 2, versículo 16 a 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Como pode ser visto, este comunicado cumpre-se com a vinda de Cristo. Mas vamos ler ainda Hebreus capítulo 8, versículos 6 ao 7 e depois o verso 13. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado é envelhecido, está a ponto de desaparecer. Podemos ver assim que estamos sob uma nova aliança feita por Jesus. A grande pergunta ainda na atualidade é: por que será? Se fica claro que as cerimônias foram extintas, apenas o sábado ainda gera dúvida e é respeitado por alguns segmentos religiosos. Fica claro que se estamos sob uma nova aliança, então as cerimônias também são outras. Qual o ensino de Jesus para os dias atuais? Jesus foi muito perseguido pelos judeus exatamente por causa da cerimônia do sábado. O Filho de Deus nos esclarece que o sábado do quarto mandamento foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2:27. Seria o mesmo que dizer o seguinte: o carro foi feito para servir a família, e a família servir ao carro. Apesar de guardar o veículo na garagem e abastecê-lo de suas necessidades, a prioridade não é o carro, mas a família. O início da caminhada da igreja primitiva, alguns irmãos ainda sacrificavam animais e iam ao templo de Jerusalém. As cerimônias deixaram de existir por causa de dois fatos importantíssimos: a ressurreição de Jesus e o derramar do Espírito Santo no Pentecoste. No dia da ressurreição de Jesus, os discípulos estavam reunidos em uma casa. Todos estavam temerosos com os desdobramentos da crucificação de Jesus. Afinal, eram seguidores de Cristo. Quais seriam suas sentenças? Será que o Império Romano iria crucificá-los? Como Deus os julgaria por terem abandonado o seu filho? Em meio a esse turbilhão de dúvidas, eis que surge Jesus ressurreto e se põe entre eles dizendo: paz
seja convosco. João 20, verso 19. O evangelista João detalha o dia em que isso aconteceu. No primeiro dia da semana, ou seja, exatamente no domingo. Quanto ao Pentecoste, dia da festa da colheita judaica, era calculado da seguinte forma: 7 sábados vezes 7 semanas após a Páscoa, o que resultaria em 49 dias. Faltaria um dia para o total de 50 dias. O termo penta é um designativo de 5 ou 50. Então, qual o dia após o sábado? Claro, o domingo. Portanto, o dia que compreendemos que aconteceu a descida do Espírito Santo foi exatamente no domingo, Atos 2:1. Eu quero ler a Bíblia em Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, tendo-nos reunidos a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. No decorrer da história da igreja cristã, vamos identificando que o domingo passou a ser o dia do Senhor. Observe que quando o apóstolo Paulo esteve em Troade, foi exatamente em um domingo que ele prega aquele povo e ainda ministra a ceia do Senhor. Atos 20, verso 7. Foi se tornando um hábito, algo muito comum, os primeiros crentes se reunirem para prestarem culto ao Senhor Jesus sempre aos domingos. Você pode ver isso em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 1 e 2. Por isso entendemos que o dia do Senhor é o domingo e não mais o sábado. Nos dias atuais, é muito comum os crentes desejarem o repouso em casa ao invés de buscarem descanso no dia do Senhor. O artigo 10 da nossa declaração doutrinária destaca que o domingo é o dia do Senhor como princípio doutrinário. O domingo deve ser para os cristãos um dia de repouso, em que, pela frequência aos cultos nas igrejas e pelo maior tempo dedicado à oração, à leitura bíblica e outras atividades religiosas, eles estarão se preparando para aquele descanso que resta para o povo de Deus. O quarto mandamento, longe de ser um motivo para várias intermináveis discussões interpretativas, é uma bênção para os filhos de Deus. O Senhor abençoa o trabalho, mas exige para o nosso próprio bem um período de descanso. E o descanso sempre será nos braços do Salvador. Mateus 11, 28. Durante todo o seu ministério terreno, o Senhor Jesus demonstrou ser soberano a tudo. O Filho de Deus subjugou a natureza revolta, os demônios e os planos de Satanás. Jesus foi superior às enfermidades. Cristo foi maior que a vida e a morte. E por que não seria superior à cerimônia do sábado? Foi no sábado que, pelos ritos judaicos, nada poderia fazer, que Jesus expulsou um demônio de um homem. Marcos 1, 21 ao 28. Curou a sogra de Pedro. Marcos 1, 19 ao 31. Curou o paralítico junto ao tanque de Betesda. João 5, verso 1 ao 18. Curou um homem com uma mão deformada. Marcos 3, do 1 ao 6. Restaurou uma mulher aleijada. Lucas 13, versículo 10 ao 17. Curou um homem que tinha os braços e pernas inchadas. Lucas 14, 1 ao 6. Curou um cego de nascença. João 9, do 1 ao 16. Para os judeus e os ritualistas da atualidade, o sábado é um fardo pesado, uma imposição. Pela religiosidade do sábado, nada se pode fazer. Jesus é o Senhor do sábado, do domingo e de todos os dias da semana. Jesus cita Davi, que em um tempo de necessidade comeu pães sagrados, de que não era lícito comer. Mateus 12, do 2 ao 8. O que mais importa para Deus, de acordo com o quarto mandamento, são as pessoas e não os ritos. Por fim,
Jesus declara que o sábado não foi criado com a intenção de ser um déspota insensível, o qual o homem deveria servir a qualquer custo. Antes, foi concedido por causa do homem, por causa das suas necessidades, para ele descansar. Quando Jesus disse que era Senhor do dia do repouso, ou do sábado, ele proclamou ser mais importante que a lei e está acima dela. Para os fariseus, essa declaração era heresia. Não se davam conta de que Jesus, o divino Filho de Deus, era o criador do dia do repouso. Cristo não estava declarando a sua liberdade de violar a lei do sábado. Você entende isso? Mas ele estava declarando a sua qualificação de interpretar essa lei. O Criador é sempre maior que a criação. Por esta razão, Jesus tinha e tem toda a autoridade de deixar sem efeito as suas tradições e regulações. Para pensar e agir, trabalhamos 6 dias da semana para conquistar o nosso sustento e dedicamos apenas um dia em consagração para conquistar o sustento pelas mãos de Deus. Será que se invertermos essa disposição e Deus dispor seus cuidados a nós em apenas um dia, sobreviveríamos? Na sua opinião, qual o dia do Senhor? Apenas um domingo? Somente no sábado? Ou todos os dias devem ser dedicados ao Senhor? Quando suplicamos a Deus pelo pão nosso de cada dia, apenas no sábado não temos o direito de pedir? Viver em Jesus e através de Jesus é viver todos os dias como se fosse um Shabá. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo e você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a compreender melhor esta lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Deite Ser Fé, Escola Bíblica à Distância. Hoje, na lição de número 5, o tema foi Jesus é o Senhor do Sábado. Ao encerrar essa lição, entendemos e compreendemos que o dia do descanso que a igreja adotou para dedicar a adoração ao Senhor foi no domingo. Haja vista a ressurreição de Jesus e o dia de Pentecostes. A igreja primitiva passou então a fazer as suas celebrações, os seus cultos no domingo. Mas aprendemos também que Jesus não só é Senhor do sábado, do domingo, mas de todos os dias. Por isso, devemos dedicá-lo todos os dias da nossa vida. Mas não devemos também de esquecer de celebrar o Senhor aos domingos. Não deixe de ir na igreja, de servir ao Senhor, de cultuar o Senhor. Aproveite esse dia para descansar em família, mas também prestar culto ao Senhor. Para se inscrever é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dê um like, faça um comentário, emita a sua opinião. E não deixe de acionar também o sininho para receber as futuras notificações. Não deixe também de compartilhar com seus contatos, com as suas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam receber esta palavra. Vem conosco, fique na paz. Deus te abençoe.